atropelo, Ziggs com Shen no bot, elite suporte, pentakill e reverse sweep. Tudo isso aconteceu no primeiro dia da fase de chaves do MSI 2026. A primeira série foi entre Hanwha Life e Team Secret Wales. O confronto seguiu a tradição deste MSI e terminou de 3-0 para a equipe coreana. Mas é importante destacar que os drafts desta série surpreenderam. No primeiro jogo, a HLE trouxe Ziggs com Shen no bot. Na segunda partida, a TSW escolheu Voli top e Elite suporte. A Hanwha dominou a série, quase completamente. Só no terceiro jogo que a representante da LCP conseguiu um pequeno lead, mas que não resultou em uma vitória. 6-0, limpo, direto, reto. A Hanwha Life mantém a tradição do MSI 2026 e encaixa mais um 3-0. Se o primeiro embate foi um atropelo, o segundo deu pano pra manga. O duelo entre Top Esports e G2 resultou na primeira série do campeonato a ter mais de 3 jogos e com direito a Silver Scrape e Reverse Sweep. Nos dois primeiros jogos, ninguém segurou o Tian e a equipe chinesa dominou o Rift. Ok, Blade garante a eliminação no mano a mano, enquanto aqui... Roubou! Tian conseguiu pegar o dragão, tira da G2 e a luta vai deslanchando a favor do time da TES, que já ganhou aí 2 abates, mais o dragão, e o Creme vai tentando castigar o Caps. Chegou para o Keyblade no teleporte, Jackie Love já bateu a retirada, tem que usar o flash para poder sair desse quiçante enquanto... Mas a partir do terceiro jogo, a G2 conseguiu impor seu jogo e iniciou a jornada épica da vitória de virada com direito a pentakill do Caps. Pois é, meus amigos, o dragão nasceu, o time da G2 fez barão e volta agora para essa briga. É mais uma, eles têm uma vantagem muito grande de ouro. O Creme já tomou um prejuízo gigantesco, já faz a entrada, a luta de novo é bagunçada, mas agora a TES conseguiu 2 eliminações, vamos ficar ligados. A volta, Caps, ainda assim, a G2 muito forte com o triple kill do Caps e ele vem para massacrar. Opa! Pode ser o penta do Caps, ele já tá ali, tá garantido com quem fica. É dele! É dele! É dele! Pentakill do Cap! Um ponto interessante a ser levantado é que a TES escolheu Thresh suporte para um jogo e em outro Tristana top. Picks bem interessantes. 2 jogadas muito engraçadas também fizeram parte dessa série. A primeira aconteceu no terceiro jogo, em que Caps leva o Aronguejo para debaixo da primeira torre do mid e o jungler chinês Tian é morto ao tentar divar. Partidaça com esse trash. De novo, né? Mais uma grande partida pro suporte da TES. O Caps vai levar o Aronga pro mid, não quer deixar o Tian fazer o objetivo, que o Mundo ainda vai rebocar ele pra torre. E ainda assim... Daivando pelo Aronguejo. A galera vem chegando, mas morreu! A G2 conseguiu! A G2 segurou o Tian e garantiu o abate mais o Aronguejo! Uma outra morte muito interessante que aconteceu foi a de Hansamah, o ADC europeu. Durante uma fight homérica entre as equipes, o ADC acabou ficando com pouca vida e se posicionando perto do Baron para se proteger da equipe inimiga. Entretanto, o Ziggs, inimigo por uma skill perdida, acabou agrando o Baron, que matou o ADC europeu. Buscando a G2 num erro qualquer, vem no ultimate do Tian, ele tenta fechar a porta, pela entrada da TES agora, explode aquela bomba, só que a G2 chegou inteirinha pra dar aquela moral, o bot voltou e o Creme faz a entrada muito tarde, ele é atordoado e eliminado, enquanto o Zwan vai tentar essa jogada, faz linha de frente, chegou o Pantheon pra fazer nada, ele é facilmente controlado e a G2 vai conseguindo fazer o jogo rodar. Tá tudo certo pra eles e eles vão levando, enquanto o Ornn, esse sim tanca. A barra de vida da G2 tá muito detonada, apesar de tá todo mundo vivo, eles vão ter que dar uma segurada. Agrou o Barão! O Barão matou o Hans. O Hansama morreu no Barão, mas a G2... Como se não bastasse tamanha emoção nessa série, o quinto jogo também contou com pause técnico e antes mesmo dos jogadores entrarem no Rift. Isso porque a TES fez uma troca de campeões de lane depois do tempo permitido. Então ficaram-se alguns minutos antes do jogo com um pause, que posteriormente resultou na punição da equipe chinesa, que teve que desfazer a troca. Informações. Fala pra mim. Esse tempo aí os juízes estavam investigando e acabou acontecendo aquela treta que a gente tinha comentado. O lance é, na hora do pick ban, tem um tempo limite que os times podem trocar os campeões.
Sim. Esse tempo limite foi ultrapassado pela TES na hora de trocar o Maokai com o Pantheon. Eles não podem fazer isso, já tinha passado o tempo. Faltando Então, 20 segundos, né? Isso, 20 segundos. Eles vão ter que refazer ali e tem que ser Ornn no topo, Maokai na selva, aí o Yone e o AD Carry Ziggs e o Pantheon como suporte. Vai ter que ser assim porque a TES demorou pra trocar e quando eles trocaram já tava fora do tempo, não pode. Então a TES vai tomar esse prejuízo, né? Não pode ter que jogar com o Pantheon no suporte. É basicamente o que a gente tinha pensado que aconteceu, né? Ele precisa fazer essas trocas, né? Então, tá de Yone contra a Mel no caso. O Yone, pra jogar a lane phase, ele tem que se expor. Desta forma, a HLE e a G2 avançam na chave superior e se enfrentarão no dia 5, enquanto TSW e TES caem para Lauer e lutam pela sobrevivência no dia 6 de julho.